Vultos do Espiritismo apresenta Arthur Conan Doyle. Segundo escreveu o saudoso professor José Herculano Pires, prefeando a obra de Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, é um nome conhecido e lido no mundo inteiro. Dotado Conan Doyle de fértil imaginação, comunicabilidade natural de seu estilo, a espontaneidade de suas criações tornaram-no um escritor apreciado e amado por todos os povos. Em nosso país, a Sherlock Holmes, a série ficção histórica e a série contos e novelas fantásticas aqui estão para comprovar a afirmação feita em favor do extraordinário escritor. Entre destacou naquelas linhas compostas com 3 séries, pois além de historiador, pregou o uso de métodos científicos na pesquisa policial. Destacou-se também como um lúcido escritor espírita em todo o mundo, revelando notável problema espírita in totum, como ciência, filosofia e religião. Então, além daquelas séries enumeradas no início destas considerações, existem mais 2 séries, a de História e a do Espiritismo. Ao ser lançada a primeira edição da obra, História do Espiritismo, a revista inglesa Light destacou o equilíbrio e a imparcialidade com que o assunto foi abordado. Uma extensa nada por DNG destacou que os críticos haviam sido agradavelmente surpreendidos porque Conan Doyle, como ardoroso propagandista do espiritismo, fora de uma imparcialidade a toda prova. E o articulista da revista Light continuava: uma obra de história, escrita com preconceitos favoráveis ou contrários, seria pelo menos anti-artística, pecado jamais cometido pelo autor de The White Company em nenhum de seus trabalhos. O próprio autor define aquele critério ao falar do desejo de contribuir para que o espiritismo tivesse sua história, e o objetivo da obra não era o de fazer propaganda de suas convicções, mas o de historiar o movimento espírita. Daí, colocar-se imparcial e serenamente como observador dos fatos que se desenrolam aos seus olhos, através do tempo e do espaço. Reconhecendo a magnitude e amplitude do trabalho que se propôs realizar, pediu auxílio a outras pessoas e encontrou em Mrs. Leslie Curno uma dedicada e eficiente colaboradora, e com essa ajuda prosseguiu investigações até concluir a obra. Reconheceu não haver realizado um trabalho completo porque não dispunha de recursos necessários e tempo, mas com satisfação verificou que fez o que era possível no momento, diante da enorme extensão e complexidade do assunto, além das condições de dificuldades do próprio movimento espírita da época. Arthur Conan Doyle nasceu em 22 de maio de 1859, em Edimburgo, faleceu em 7 de julho de 1930, em Cavorode, Sussex, após viver 71 anos bem proveitosos. Em junho de 1887 escreveu uma carta ao editor da revista Light, explicando as razões de haver se convertido ao espiritismo. Tal carta foi publicada na edição de 2 de julho de 1887 da referida revista e republicada na edição de 27 de agosto de 1927. Em 15 de julho de 1929, a Revista Internacional do Espiritismo de Matão, São Paulo, dirigida por Cairbar Sutel, publicou no Brasil a primeira tradução integral daquela carta, documento importante, onde o jovem médico em 1887 revelava a ampla compreensão do Espiritismo e a importância da mensagem que a doutrina trazia para o mundo inteiro. Conan Doyle ainda escreveu um pequeno livro traduzido por Guilom Ribeiro e sob o título A Nova Revelação, que descreve em detalhes como se deu sua conversão. Outras obras doutrinárias de grande mérito, revelando perfeito entendimento do problema religioso do espiritismo, afirmando a condição essencialmente psíquica da religião espírita, a religião psíquica. A doutrina da reencarnação determinou o aparecimento de uma divergência entre aquilo que se estabeleceu chamar espiritismo latino e espiritismo anglo-saxão, estes particularmente os ingleses e americanos, embora aceitassem a doutrina espírita, não admitiam o princípio reencarnacionista, e tal motivou os ataques e críticas ao espiritismo. Embora a resistência mantida na Inglaterra e nos Estados Unidos contra o princípio reencarnacionista, Conan Doyle e outros espíritas americanos e ingleses de renome admitiam a reencarnação. Na obra A Nova Revelação, Conan Doyle declara que muitos estudiosos têm sido atraídos ao espiritismo, uns pelo aspecto religioso, outros pelo científico, mas, até agora, ninguém tentou estabelecer a exata relação que existe entre os dois aspectos do problema. Tal foi escrito entre 1927 e 1928, 60 anos após a desencarnação de Kardec.
Sabemos que Kardec definiu e solucionou aquele problema ao apresentar o Espiritismo como doutrina sob tríplice aspecto: filosófica, científica e religiosa. E Conan Doyle identificava-se com o pensamento de Kardec, aguardando que a codificação kardeciana aparecesse, sem perceber que ela já existia e estava ao seu lado, para lá do Canal da Mancha. Arthur Conan Doyle,